circuito elétrico, basicamente eu vou trabalhar aqui com simbologia, tá? Para ficar mais fácil. Então, ó, você precisa ter a fonte. Essa fonte, a simbologia dela pode ser assim, olha, por exemplo. Um risco maior, um risco menor. Esse risco maior indica o positivo da fonte. Esse risco menor indica o negativo da fonte. Pode ser também a simbologia assim, ó, como se fosse tipo uma associação de baterias, ó, com mais de dois riscos. Negativo, positivo, negativo. Também a simbologia de fonte. Esse traço maior de cima seria o positivo, o traço menor seria o negativo. Posso ter também uma simbologia com essa cara aqui, ó. É um círculo. E aqui dentro do círculo tem a polaridade, positivo e negativo. Beleza? Condutores. Inicialmente, condutor aqui vai ser só risco mesmo, tá? Um traço que liga um ponto a outro, para nós vai ser o condutor. E eu tenho também a carga. Essa carga, inicialmente, para nós, vai ser um resistor. Tá? O que é um resistor? Qual que é a finalidade de um resistor? Tá? Tudo isso a gente vai falar aqui. Mas o símbolo de um resistor, que aqui vai ser a nossa carga, ele pode ser escrito de algumas formas. Ele pode ser só um retângulo assim, ó. Certo? R. Ele pode ser tracejado, assim. Ou ele pode ser um retângulo colorido. R aqui dentro ele é colorido. Tá? Então, eu tenho aí, geralmente... Depende da amperagem dele, não é isso, Will? Não. Isso aqui é só questão de simbologia mesmo, tá? E não fala amperagem mais não, tá? Tira essa palavra do seu Perdão, vocabulário. esqueci. Você acabou de falar lá em cima, lá, e eu repeti. mas é normal. Então, o que manda na simbologia aqui é só questão de referência mesmo. Né? Questão do livro que você está utilizando lá, escolhe uma, escolhe outra, mas todos aqui podem trabalhar no mesmo contexto, tendo o mesmo significado, sem ter prejuízo algum. Tá bom? Só para ter um exemplo aqui, né? Resistor, por exemplo. Resistor é um componente que ele é projetado para fornecer uma resistência específica. Então, você projeta um resistor para ele apresentar lá 10 ohms, para ele apresentar 5 ohms, 2 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ, assim vai. Tá? Então, o resistor ele é um componente eletroeletrônico projetado para fornecer para o circuito elétrico uma resistência específica. Aí você pensa, pô, mas por que eu preciso de uma resistência específica no circuito? Aí tem para vários motivos, né? Você pode, por exemplo, querer desenvolver um sistema de aquecimento. Então, lá o seu ferro de passar, o seu chuveiro, aquilo tudo é um resistor projetado com um valor específico. Você quer ter um circuito de áudio, por exemplo. Esse circuito de áudio tem alguns pontos onde você tem que limitar a corrente elétrica no valor determinado. Você vai precisar de um resistor lá com um valor específico. Né? Então, sempre quando você tiver que trabalhar com um resistor de um valor específico para um determinado circuito, você precisa usar essa simbologia e aplicar também as leis, né, que regem aí os resistores no circuito elétrico. Mais para frente, vamos ver algumas fotos aí de resistores para vocês verem. Então é isso. Então, um resistor é um componente capaz de apresentar, né, de fornecer para o circuito uma resistência com valor específico. E fonte de tensão? Mesma coisa, né? Fonte de tensão, como o próprio nome já diz, é uma fonte que fornece para o circuito um determinado valor de tensão fixo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma tensão. Essa fonte, primeira fonte aqui, a tensão dela, por exemplo, é 10 volts. Esse 10 volts aqui é fixo. Não, eu quero essa fonte aqui com uma tensão, sei lá, de 100 volts. Valor fixo. Eu quero com 50 volts. Valor fixo. Então, a fonte de tensão ela vai fornecer esse valor de tensão aqui de forma contínua para o circuito, independente do tempo. Tá? Inicialmente vai ser assim. Então, se a gente associar esses dois aqui, eu vou ter, basicamente, o primeiro circuito elétrico que a gente vai ver aqui. Ó. Então, eu vou ter uma fonte, vou escolher aquela última simbologia ali, tá? Uma fontezinha de tensão. E aqui eu vou ter minha carga, que é o meu resistor. Tá? Carga R, fonte V. Bom, para fazer a conexão aqui, eu vou precisar de condutores, né? Aí que entra a terceira parte do circuito. Ó. Então, para ligar esse ponto nesse, eu utilizo condutores. Eu tenho fonte de tensão, eu tenho uma carga, que é o meu resistor. Então, aqui vai fluir uma corrente elétrica. E no exemplo aí hidráulico, né, seria o próprio fluido hidráulico aqui, né, passando de um ponto a outro. Lembra que minha corrente elétrica aqui é minha corrente elétrica I. Beleza? Então,
no instante que eu conecto a fonte de tensão por meio de condutores ao meu resistor, o meu resistor vai passar a consumir uma corrente elétrica, tá? E esse consumo de corrente elétrica que vai acontecer depende de dois fatores. Depende do valor dessa tensão aqui e depende também do valor do resistor. É aí que a gente entra exatamente na primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fez? Interessante que essa lei aqui ela foi postulada de forma experimental, tá? Então ele de fato montou um circuito e fez os testes para ver a relação de proporcionalidade. O que era proporcional a quem e o que era inversamente proporcional a quem. E ele chegou nessa equação simples aqui, mas que resolve nossa vida demais, ó. Que é o valor da corrente elétrica desse circuito, ela vai ser diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Beleza? Então, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente, e quanto maior for o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente. Essa equação aqui é a equação da primeira lei de Ohm. Corrente é dada em quê mesmo? A unidade? É amperes, é na letra A, né? Isso aí, ampere. Perfeito. Ampere. Bom, a partir dessa equação aqui, como que eu faço para encontrar o valor da tensão? Imagina que eu tenho o valor da corrente, tenho o valor do resistor e eu quero achar a tensão da fonte. Como que eu faço? Tensão vezes resistência, né? Isso, eu vou pegar esse R aqui e vou subir com ele multiplicando, né? Então fica V é igual a R vezes I, não é? Passa esse R para cima aqui multiplicando. Isso. Beleza. E se eu tivesse tensão e corrente e precisasse achar resistência? Como que eu faria? É soma? Não. Estaria dividindo? É dividindo? O que eu vou fazer é o seguinte, olhando para essa equação aqui, ó, na matemática é o famoso meio pelos extremos, né? Eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, eu vou subir com esse R multiplicando e vou descer com o I dividindo, né? Certo Isso ou não? mesmo. Beleza, Certo. então fica V sobre I. Tá? Então, I é igual a V sobre R, V é igual a R vezes I e R é igual a V sobre I. Para a gente conseguir aplicar isso aqui de uma forma melhor, pelo menos inicialmente, para quem nunca viu, existe um triângulo, que é um triângulo que ele auxilia aí na hora de memorizar isso que a gente acabou de ver aqui, ó, que é o seguinte. É um triângulo e ele é assim, ó. Aqui tem V, aqui é R, aqui é I. Lembra que V é tensão, R é resistência e I é corrente. Bom, eu quero achar a tensão. Aí você vem com o dedo aqui, olha, e cobre o V. É ele que você está atrás, né? Você vai cobrir ele aqui, ó. O que sobra? R vezes I, tá vendo? Então, V, se você cobrir ali, fica V igual a R vezes I. Certo? Cobriu V. Ah, não, eu quero encontrar o R. O que eu faço? Cubro o R aqui, ó, com o dedo. Se eu cubro o R com o dedo, fica o quê? V sobre I. Então, R é igual a V sobre I. E por último, se eu quero encontrar I, a expressão usada é só eu cobrir o I aqui, ó. Cubro o I. Sobra o quê? V sobre R. Então, I é igual a V sobre R. Beleza? É exatamente as equações que a gente viu aqui do lado direito. Então, esse triângulo aqui, inicialmente, ele pode servir para auxiliar vocês aí nesse momento de novidade. Todo mundo entendeu esse triângulo aí? Sim. Tranquilo, né? Bom, deixa eu acrescentar mais uma página aqui. Bom, então é isso. Percebam que aqui, olha, antes de passar para frente, percebam que aqui eu desenhei a corrente elétrica para um sentido específico, certo? Essa corrente elétrica aqui, ela está saindo do positivo da fonte e indo para o negativo da fonte. Tá? Esse sentido aqui, ó, esse sentido do positivo para o negativo é chamado de sentido convencional. Convencional de I. Por que convencional? Porque pensa comigo, olha, tensão elétrica aqui, né? A parte negativa
seria, de fato, elétron, né? Porque elétron é parte negativa. Então, a corrente deveria sair daqui, né? Porque aqui está com a maior quantidade de elétrons. Só que isso não acontece, é invertido, tá vendo? Olha, ela sai do positivo. Por que que é feito isso? Para evitar a gente considerar que corrente elétrica tem sinal negativo. Porque senão, para toda conta, eu precisava ficar colocando lá assim, menos 5 amperes ou menos 10 amperes, porque se trata de elétron e elétron é carga negativa. Então, para evitar de ficar carregando sinal durante as contas, a gente considera esse sentido convencional, que fala que a corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. Beleza? E esse sentido convencional é adotado em qualquer circuito elétrico. Mas lembrem, elétron é carga negativa. Então, se fosse considerar a forma real da coisa ser, a gente teria que considerar a corrente elétrica como sendo também negativa. Beleza? É só uma observação que eu acho interessante falar, porque talvez isso pode gerar dúvida mais para frente. Tá? Mas então a gente vai sempre considerar a corrente nesse sentido aqui. Então, fazendo um exemplo, imagine aqui que você tenha uma fonte de 10 volts. E aqui essa fonte esteja alimentando um resistor de 1.500 ohms. Eu preciso saber aqui qual é o valor da corrente elétrica. Tem livro que mostra circulando assim, tem livro que só mostra assim, ó, a setinha. Tanto faz. Qual que é o valor dessa corrente elétrica aí aqui? Qual conta que eu faço? Voltagem dividido pela resistência. O que é dividido pela resistência? Não tem voltagem, não. Resistência. É porque Nome, a gastrite vai é atacar voltagem. hoje. É o V, gente, é volts. É porque eu falo voltagem, é volts, tá, gente? Tensão, é tensão elétrica, tensão elétrica. Isso Tá, aí. gente, é porque eu falo volts. Então vai ser... Corrente elétrica vai ser tensão Vai ser a elétrica tensão dividida dividida pela resistência. Isso, vai ser então 10 dividido por 1.500, que é o mesmo que 1 dividido por 150, né? Quanto que dá isso aí? A 6,66. Mas 6,66 o quê? É porque o Não, resultado... Então, isso, mas o resultado deu isso aqui, ó. 0,0066 ampere. Certo? Certo. O resultado é isso aqui. Só que fica ruim da gente ficar escrevendo esse tanto de zero, né? Como que eu faço aqui? Para eu simplificar esse resultado e não precisar ficar colocando zero. É só você caminhar com a vírgula, né? Vou caminhar com a vírgula, então, até o 6 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 6,66, o que aqui? Acho que é 10 elevado a menos 3 no caso, A né? menos 3, porque eu andei com a vírgula aqui 3 casas para a direita. Então esse aqui, ó, vezes 10 a menos 3 ampere. Só que esse menos 3 é um submúltiplo que ele tem nome, né? Qual que é o nome dele? Mili. Certo? Então, quer dizer o quê? Que o resultado, na verdade, é a milésima parte de 6,66. Não é? Se eu pegar esse 6,66 aqui e dividir por 1.000, eu chego em 0,0066. Então, essa indicação a menos 3 aqui, que é o mesmo que indicar mili, 6,66 mili, é a notação para simplificar a forma como a gente escreve números que são muito pequenos. Beleza? É que eu uso esse mili aqui, ó. Ô, gente, só para ficar claro aqui, eu não sei se todo mundo aqui tem costume de usar múltiplo e submúltiplo, mas eu vou até escrever aqui no canto, ó, pra vocês consultarem aqui depois se tiver dúvida. Ó, a tabela...